Então, não é por acaso, tem uma lógica, mas eu gostaria que vocês entendessem isso. Você pode ser a colaboradora de um lugar, um colaborador de um lugar, e dentro desse espaço, lá na empresa, você consegue ter ainda uma conduta empreendedora. E aí a gente vai dizer como é que isso pode acontecer, quando acontece e tudo mais. Tá? Então, a ideia da aula é isso. Nós vamos dar um significado para empreender e tudo mais, mas entendam que o foco é, não necessariamente eu preciso ter um negócio próprio para empreender. Eu consigo ser empreendedora, ser empreendedor, sendo colaborador de uma empresa. Então, eu sou funcionário de um lugar e aí eu também posso ser empreendedor ali, tá? Então, a previsão dessa aula, como eu já adiantei a vocês, é entender que empreender é mais do que montar um negócio próprio, tá? E esse não é um fator determinante para caracterizarmos um indivíduo empreendedor, tá? Então, empreender vai muito além de você ter um negócio. E aí a gente vai entender um pouco o porquê. Dá para me ouvir certinho, né? Eu perguntei no início. Vocês conseguem ver a minha tela aqui, a apresentação de slides? Eu compartilhei com vocês. Deixa eu ver. Ótimo, obrigado. Perfeito. Vamos lá. Bom, então a ideia é entender o que é empreendedorismo, qual é o perfil do empreendedor e a gente vai entender quem que é esse cara aí que é o colaborador empreendedor. Bacana, né? Título diferente. Você precisa saber disso, eu preciso saber, porque essa pode ser exatamente a nossa condição, tá? Professor, eu não tenho um negócio, tenho vontade de ter um dia, tá? Eu amo, sei lá, eu queria ter uma cafeteria, por exemplo. No momento eu não tenho condições ainda, mas você pode ser uma colaboradora empreendedora, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, empreender de uma forma bem simples, tá? Uma visão simplista, é difícil a gente, logicamente, eu preciso fazer essa observação. Não é tão simples conceituar empreender, tá? A gente não é tão simples você dar um significado para empreender. Por quê? Porque empreender envolve muitas questões, muitos aspectos, muitas características. Então, não é tão fácil assim a gente dar uma definição, conceituar, empreender, mas como a gente precisa fazer isso por conta da aula, então tem aqui uma definição simples do que seria o empreender. Então, vamos lá. Deixa eu só coisar o ar aqui. Aí. Bom, vamos lá. O empreendedor é aquele que inicia algo novo, que vê o que ninguém vê. É o cara visionário, né? A mulher, o homem, enfim. É a pessoa, eu vou usar o termo a pessoa. Então, entendam, é a pessoa, tá? Então, é a pessoa visionária, aquela que entende, enxerga oportunidades onde ninguém enxergou, vê coisas onde ninguém viu, tá? Vou dar um exemplo para vocês, rapidinho, porque para a gente dar andamento, né? Uber, por exemplo, a gente já tinha táxi, certo? Certo, já tinha táxi, nós, inclusive, usávamos táxi e tudo mais, mas o que alguém pensou, caramba, peraí, se eu conseguir juntar essa possibilidade de deslocamento das pessoas, mais a internet, seria possível talvez criar um aplicativo onde as pessoas pudessem chamar um motorista na porta da casa delas, pelo aplicativo mesmo, e aí talvez até mesmo fazer o pagamento por lá, e aí essas questões, essas dúvidas, essa visão característica uma pessoa empreendedora. E lógico, no caso do Uber, né, gente, foi exatamente o que aconteceu.
uniram o útil ao agradável, digamos assim, uniram pessoas que precisavam de transporte e pessoas que podiam usar o seu carro para fazer um bico, enfim, para trabalhar, né, como também, sei lá, um trabalho principal e tudo mais. Então, essa foi a ideia. Enxergaram ali uma oportunidade de ganhar dinheiro, né, de mudar a sociedade. E é importante destacar que empreendedorismo, o empreendedor mesmo, o empreendedor nato, né, a pessoa empreendedora, está mais preocupada com outras questões do que o dinheiro. O dinheiro é importante? Obviamente. Obviamente, você precisa de dinheiro para muitas coisas hoje em dia. Isso é um fato. Mas a ideia é, nós vamos solucionar um problema da sociedade. Que problema é esse? E aí, lógico, vai depender muito, né, do objetivo da empresa e tudo mais. Então, o empreendedor está muito mais preocupado em solucionar problemas. De alguma forma, contribuir para a sociedade. Certo? Então, basicamente, essa é a ideia. Então, o empreendedor é aquele que realiza antes, aquele que sai da área do sonho, do desejo e pratica, e vai para a parte prática, e executa, tá? Então, ele desenha, tem um sonho, e aí ele coloca esse sonho à prática. O empreendedor é quem empreende. Mas, professor, o que seria, então, empreender? Empreender tem a ver com ações individuais ou coletivas daqueles que desenvolvem ideias e posturas que são inovadoras, que são criativas. Conseguem perceber? Isso é importante. Então, empreender tem a ver com inovação também. Cara, nós temos um problema aqui na sociedade, ninguém ainda conseguiu resolver. Como é que a gente resolve isso? A gente precisa inovar. Precisa caminhar por onde ninguém foi ainda. A gente vai ter que se arriscar, vai ter que se expor, né? É um chute, digamos assim, né? O empreendedor corre riscos, vocês sabem, mas a gente precisa mudar esse problema da sociedade, e aí então essa pessoa, no caso, consegue fazer isso por meio do empreendedorismo, beleza? Bom, também tem a ver com buscar melhorias de produtividade em diferentes aspectos. Produtividade, sim, tem a ver com produtividade também, tá? Então, a ideia é, a gente consegue produzir mais? Consegue. Como? Olha, por meio desse processo da minha empresa, assim, 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 assim. Tá? Lógico que isso depende muito do setor, né, da área onde a sua empresa atua. Pensar no empreendedor como aquele que tem um negócio. Daqui a pouco a gente vai ver que não é só isso, tá? Vamos ver. O empreender também busca estratégias de renovação das condições onde atua, tá? Basicamente, isso se dá por meio de uma postura desafiadora, motivada, inspirada, que tem habilidades, né, capacidades e tudo mais, que vão além do esperado. Isso é empreender. É você solucionar problemas no mundo, contribuir positivamente para a sociedade, preencher lacunas, espaços, né, lapsos, que ninguém nunca preencheu. É ter visão e por aí vai. É aumentar a produtividade. Eu acho que tem alguém pintando aí a tela como fala aqui, do Zoom, né, da chamada. Vamos lá. Características do empreendedor. É importante a gente saber as características. Então, há um perfil do empreendedor. Que característica é essa, professor? Empreendedor precisa ser o quê? A gente vai mostrar para você algumas possibilidades, tá? Lógico, existem muitas outras características que mostram que perfil é esse dessa pessoa empreendedora. Mas nós vamos citar aqui algumas, tá? Coragem, flexibilidade. Porque você precisa ser flexível? Porque o que eu falei, empreender também implica em riscos. Você, para empreender, precisa de pessoas, outras pessoas na sua equipe para ajudar você. E muitas vezes você pode ter algum tipo de conflito entre as pessoas. Tá? Muitas vezes você vai ter que ceder, você vai ter que ser flexível. Você vai ter que receber ideias de outras pessoas que talvez possam melhorar os processos, por exemplo, e tudo mais. Quebrar regras é importante. Muitas vezes os empreendedores são aquelas pessoas que saem da caixinha, saem completamente da caixinha,
Então, se você pega Steve Jobs, fundador da Apple, lembra? Antes a gente tinha ideia de celular, acho que vocês se lembram, né? Muito diferente. Quando ele veio com o iPhone, que era só um celular, que tinha só um botão, aí você fala, caramba, esse cara saiu muito da casinha. Tanto é que caiu no gosto da população e é uma das empresas mais valiosas do mundo. Se eu não me engano, foi a primeira empresa a valer 1 trilhão, a custar, né? Então, o valor de mercado da Apple, se eu não me engano, foi a primeira empresa registrada, lógico, né? Assim que a gente tem notícias que valeu, que teve o valor de mercado de 1 trilhão de dólares. Isso é muita coisa. Então, começou por uma simples, entre aspas, viagem, né, do criador, do Steve Jobs, onde ele queria facilitar a vida do usuário por meio de um celular, de um aparelho que tinha um único botão, que seria muito mais fácil, mais minimalista e tudo mais. Deu certo, né, gente? Então, o empreendedor quebra as regras. Qual era a regra na época do Jobs? Um aparelho que tem botões físicos. Até ali tem um botão, tem vários botões. Não, eu vou inovar. Vou quebrar as regras. Essas são as regras. Muitas empresas já utilizam. Eu preciso inovar e por aí não tem visão. Tem também a ver com paixão, com sonho, desejo, né? Enfim, e tudo mais. Bom, esse empreendedor, essa pessoa empreendedora, colabora com a sociedade. Como, professor? Colabora de várias formas, tá? Mas a ideia do empreendedor colaborador é uma pessoa, né, que criou, que fundou uma empresa e essa empresa está preocupada com a sustentabilidade do planeta. Está preocupada em fazer o uso racional dos recursos naturais, tá? Então, olha, a nossa empresa respeita o meio ambiente. A nossa empresa trabalha com produtos recicláveis. Conseguem perceber? É uma pegada diferente. Então, eu citei, né? A Adidas desenvolveu um tênis que é feito por meio de materiais encontrados nos oceanos. Isso é fantástico. É uma empresa voltada para quê? Para a sustentabilidade. É uma empresa que colabora com a sociedade, que colabora com o meio ambiente e tudo mais, tá? Então, normalmente, quando você tem um empreendedor, né, que fundou essa empresa é colaboradora, esse cara a gente chama de empreendedor colaborador. Então, além de resolver problemas da sociedade, ele também está preocupado com o meio ambiente, em melhorar a sociedade. Por isso ele colabora, por isso empreendedor colaborador. É um empreendedor que colabora positivamente, logicamente, né, gente? Com a sociedade. Tá? E aí, lógico, ele abre seu negócio, tem soluções para produtos, para rotina, está preocupado com a sustentabilidade, tem uma postura de solucionar problemas, tá? E proporcionar experiências ao usuário, ao consumidor, que tenham também essa pegada da sustentabilidade, em usarmos os recursos naturais da melhor forma possível, certo? Existe também, deixa eu colocar aqui, então eu coloquei aqui para vocês só algumas imagens daqui a pouco eu vou mostrar para vocês umas imagens de umas marcas. Isso é importante a gente discutir. Eu vou colocar algumas marcas aqui, vou jogar para vocês verem. Essas grandes empresas surgiram como? Com uma pessoa empreendedora. Alguém teve um sonho, um desejo, encontrou um espaço, né, um problema na sociedade, e aí essa pessoa quis de alguma forma contribuir. A gente vai ver daqui a pouco exemplos. Bom, então existe o empreendedor colaborador, que é a pessoa que é empreendedora, é a pessoa que já tem o seu negócio, e o seu negócio colabora com o meio ambiente, com o uso racional dos recursos, né, recursos naturais, que propõe projetos para melhorar a sociedade e também para conscientizar as pessoas e tudo mais. Existe também um outro camarada aí, uma outra pessoa que a gente chama de colaborador empreendedor. É o contrário.
Primeira situação, empreendedor, colaborador. E agora, colaborador, empreendedor. Quem que é essa pessoa? Vamos ver. O colaborador empreendedor é um funcionário de uma empresa que tem uma visão. Ele age como se fosse o dono da empresa. Ele entende que o negócio é dele. Não, mas ele, olha, o cara... Nossa, mas caramba, ele é a gente, popularmente o pessoal chama de chão de fábrica, vai. Nossa, mas sei lá, ele trabalha numa função bem assim, pensando na hierarquia, ele é o último da hierarquia. O mais baixo, assim, tem vários chefes acima dele e tudo mais. Mas ele tem o senso de dono, no sentido de ele sempre propõe melhorias para o setor, está sempre preocupado em como a empresa vai. Então, ele analisa ali o setor, a área, né, de atuação que ele faz, tenta encontrar formas de manter a qualidade e talvez até melhorar a qualidade do serviço prestado. Está preocupado, por exemplo, com a luz. Olha, a gente tem, eu notei que tem pessoas que saem do vestiário, sei lá, e deixam a luz acesa do banheiro. Esse cara é aquele cara que vem e apaga a luz quando não tem ninguém utilizando. Que fecha a torneira quando alguém deixou a torneira aberta, esqueceu, e daí ele vai lá e fecha. Consegue perceber? A empresa não é dele, mas ele é simplesmente um funcionário, mas que tem uma pegada, tem uma postura, uma conduta de empreendedor. Em algum momento, talvez ele se torne um empreendedor mesmo, ele tenha o seu negócio. Mas é esse cara que tem uma atitude proativa, essa mulher, enfim, essa pessoa proativa. Não faz só o que manda. Não. Está muito mais preocupado em trazer resultados para a empresa. E sempre resultados melhores. Em bater metas, enfim, e por aí vai. Tá? Então, é uma atitude proativa. O colaborador, empreendedor, é proativo. Não espera que mandem. Ele faz antes de mandarem. Porque ele analisou e já sabia que aquilo ali deveria ter sido feito. Não faz só o que está no contrato. Não. Não é só isso. O que mais? Contribui com a conquista. Logicamente, essa pessoa precisa desenvolver um trabalho bem feito, né? Então, a função dela é muito bem executada. Certo? Então, sim, analisa melhorias para o trabalho, propõe ideias, faz sugestões, enfim, cuida da empresa, da limpeza e tudo mais, mas ali na função dela é a melhor no que faz. Olha, conseguem perceber? É um empreendedor. O empreendedor sempre quer melhorar, nunca tá bom. Sempre tem algo a melhorar. E esse colaborador empreendedor também tem essa pegada. Está também preocupado com a sustentabilidade, é por isso que ele se preocupa muito com o lixo do pessoal, lixo que cai, né, os resíduos que caem, com a luz, com a água. É o cara que leva uma caneca, caneca de plástico, e não um copo reciclável, porque ele sabe que toda vez se nós utilizarmos somente copos de plástico, descartáveis, né? No caso, descartáveis eu falo, né? Copos descartáveis. Toda vez que você for tomar água, você vai usar um novo, vai usar um novo, vai usar um novo. E aí você vai cada vez mais contribuindo para a poluição do meio ambiente. Não, esse cara aqui está preocupado com a sustentabilidade. Então, ele tem a sua caneca de plástico, que sei lá, que seja de vidro, enfim. Ele leva a caneca para o trabalho para não ter que ficar usando copos descartáveis. E assim contribuindo, então, para a poluição do meio ambiente e por aí vai. Tem uma postura de solucionar. Nós estamos com um problema no setor tal. O colaborador empreendedor já tem várias soluções, várias formas de solucionar o problema. Como o professor? Porque ele analisa, porque ele conhece, é o melhor no que faz. A função dele é muito bem executada, então ele sabe como é que consegue contornar essas situações, esses imprevistos e tudo mais. Importante, tá? Esse é o colaborador empreendedor. Colaborador empreendedor, o cara que colabora, né, é a mulher funcionária, é o homem funcionário que foge do comum, da rotina, da média, sai da caixinha. Também não é conivente com atitudes antiéticas. Todo mundo pega
todo mundo rouba um pouquinho de, então, sei lá, uma empresa produz óleo. E aí todo mundo pega 1 litro de óleo toda semana, sem a empresa saber. Como são eles que produzem óleo, eles conseguem roubar sem a empresa perceber. O colaborador empreendedor não faz isso. Ele não é conivente. Não faz. Acima de tudo, tem uma conduta ética. E, logicamente, roubar não é uma conduta ética, né, gente? Então, por isso que ele se preocupa com isso também. Importante, importante. Que mais? O que esse colaborador empreendedor tem? Também propõe melhorias para o desenvolvimento da empresa. Olha, eu tenho notado que nós, há 15 anos, temos trabalhado assim, assim, assim. Eu verifiquei, e até já fiz alguns testes, tá? Logicamente que não impactavam na produção. Eu acredito que a nossa equipe vai produzir mais se a gente caminhar por aqui. Consegue perceber? O colaborador empreendedor analisa os processos, verifica o que pode ser melhorado, faz sugestões, dá um direcionamento, tem uma sensibilidade, uma análise e tudo mais. Então, é esse. Então, nós temos o empreendedor colaborador, que é o cara que tem um negócio próprio, e esse negócio contribui para a sociedade, dando empregos, mas também contribui de forma sustentável, tá? E temos também o colaborador empreendedor, que é um cara que é funcionário, que não tem, né, uma pessoa que é funcionária, que não tem o seu negócio próprio, mas que age como se tivesse. Como se a empresa onde ela trabalha fosse dela. É isso. Então, empreendedor, colaborador e colaborador empreendedor. Temos aqui algumas marcas que um dia já foram sonhos, desejos, que não ficaram no papel ou na cabeça dos seus criadores. Não. Essas marcas saíram do papel. Saíram da cabeça da pessoa. Então, passaram a ser executadas. Foram para a prática, para o mundo tangível, para o mundo tocável. Exemplo, o Sebrae, que é onde nós estudamos, né? McDonald's, Atome, Lacoste, Natura, Louis Vuitton, Calvin Klein, Apple, Amazon, sei lá, TikTok, Tesla, Tag Heuer, que é uma marca muito famosa de relógio, que patrocina a Fórmula 1 e tudo mais. Percebem? Cada um na sua área. Cada um na sua área. Então, a proposta do McDonald's é diferente da proposta da Louis Vuitton, que é diferente da proposta do TikTok, da Tesla, que é da Natura. Conseguem perceber? Saíram do papel, saíram da imaginação, saíram do desejo, foram para a prática. Fantástico isso. Vamos lá. Resumo. Vimos hoje que o que define um empreendedor não é o fato de abrir um negócio próprio. Por quê? Porque o empreendedor, na verdade, pode ser um colaborador que tem uma conduta empreendedora. É funcionário? É. Mas age como se fosse dono. Pensa como se fosse dono. Trabalha como se fosse dono. Produz como se fosse dono. Avalia. Raciocina. Conseguem perceber? Usando a sua criatividade, a sua habilidade, o potencial racional. Tudo isso, gente, mostra que você não precisa ter necessariamente um negócio próprio para ser empreendedor. Lógico, em algum momento, normalmente a tendência é que esse colaborador empreendedor pode ser que ele saia e um dia tenha um negócio. Isso pode acontecer, lógico, né? Lógico, isso é um fato. Isso pode acontecer. Mas entendam, nem todo
colaborador, empreendedor, se torna empreendedor, no sentido de ter mesmo o seu negócio. Nem todos. Às vezes o cara passa na empresa 20, 30 anos. E a ideia é que essa pessoa, em algum momento, vá ganhando destaque. Por quê? Porque ela é acima da média. Um ponto fora da curva. Um ponto fora da curva chama atenção, ganha destaque, e aí essa pessoa normalmente vai galgando posições, vai subindo na hierarquia e pode talvez até mesmo um dia chegar a ser sócio da empresa, de onde era um funcionário. Percebem? Então, isso é importante. Então, toda vez que a gente falar sobre empreendedorismo, sobre empreender, sobre ser empreendedora, empreendedor, é importante que vocês entendam isso. Não tenho dinheiro, não consigo fazer, eu não consigo, ser professor, não tenho grana. Não tenho grana. E eu amo ser empreendedora, mas eu não posso. Quem falou que não? Se você trabalha no lugar, você pode ser uma colaboradora empreendedora. Tá? Bom, vamos lá. É importante, eu deixei no final da aula vários links para vocês. Vários. Mostrando sites que podem, de alguma forma, despertar em vocês esse desejo, sabe? Esse interesse mesmo, assim, por a questão do empreendedorismo. Então, deixei Sebrae, enfim, vários sites, blogs e por aí vai, para vocês considerarem algumas questões. Tá? Espero que vocês gostem. Bom, eu vou terminar, mas se porventura, se a aula cair, é que o link expirou, tá? Porque já deu o nosso tempo aqui, faltam 10 minutos para a aula acabar, talvez eu conclua antes, e aí a gente já pode ir embora, tá bom? Então, se eu sumir do nada, é porque o link expirou, e aí a gente termina pelo grupo, eu vou só mandar um beijo para vocês lá e tudo mais. Bom, continuando. Então, o que define o empreendedor não é o fato de abrir um próprio negócio, né, de um negócio próprio, mas sim a sua conduta frente aos obstáculos enfrentados. Como é que eu posso melhorar esse sistema? Como é que eu posso melhorar o meu ambiente de trabalho? Como é que eu posso propor melhorias, estrategicamente falando, para sermos mais produtivos? Para, de alguma forma, nos preocuparmos mais com a sustentabilidade e por aí vai. Também tem a ver com a sua capacidade de identificar problemas, né, de visualizar problemas e, nesses problemas, oportunidades para negócio. E também de propor melhorias de resultados, seja na sua própria empresa ou atuando como funcionário de alguma outra empresa. Tá? Então, o empreendedor tem o seu negócio, mas não necessariamente. E aqui você tem inúmeros arquivos, vejam, YouTube, Sebrae, enfim. Peço, por gentileza, que vocês deem uma olhada. Isso é fantástico, tá? Conteúdo gratuito de qualidade para vocês. Não tem que pagar nada. Completamente gratuito. E aí, na próxima aula, a gente vai lidar com um plano de negócio e tudo mais. Acho que vocês vão gostar. Fechando. Se você não está preparada para errar, você nunca conseguirá fazer nada original. Por quê? Quem disse isso foi o Sir Ken Robinson, acho que é assim que se pronuncia. Por que você nunca vai estar preparado para fazer algo original? Porque ninguém sabe o caminho ainda. Ninguém andou por aqueles lados, digamos assim, né? É um buraco que tem na sociedade que ninguém tentou resolver. É um problema. Então, provavelmente você vai errar. Mas para ser original tem esse preço. Você em algum momento vai errar, tá? De alguma forma, né? Não significa que você vai quebrar, que você vai à falência. Lógico, pode acontecer, tá? Mas não necessariamente. Mas errar, você vai errar com certeza. Tá? Mas faz parte. Para ser original, para trazer grandes impactos e benefícios para a sociedade. Como essas empresas, por exemplo, que eu citei há pouco. Tá, gente? Só uma dúvida, aí a gente já vai encerrar. Deu para entender a aula? Alguém tem alguma dúvida? Fui claro? Deu para vocês entenderem?
Alguém consegue me dar um retorno, por gentileza? O Vicky colocou aqui. Perfeito. Bom, então a gente se vê na próxima aula, tá? Ou eu ou a Leandra, mas ou por aqui ou presencialmente a gente se vê. Um prazer estar com vocês. Um beijo, professor Lucas, e a gente se fala. Fiquem com Deus. Beijão, gente. Tchau.